Uma jovem jornalista brasileira parte rumo ao Oriente Médio, em busca da grande reportagem da sua carreira. Mas um território em conflito, uma acusação inesperada e um ex-soldado amargurado vão virar seu destino do avesso. Detida em um país de leis implacáveis, ela acaba sob a proteção do homem mais imprevisível que já conheceu e obrigada a dividir o mesmo teto com ele. Entre choques culturais, provocações e segredos do passado, nasce algo que nenhum dos dois imaginava. Prepare-se para uma história de poder, identidade e resistência, e um amor inesperado que floresce no coração do deserto. O calor parecia sair do chão, subindo pelas solas dos sapatos de Júlia assim que ela pisou fora do aeroporto de Abu Dhabi. Nem era meio-dia, mas o sol já fazia os ombros arderem como se o céu estivesse em ebulição. Júlia, jornalista recém-formada e teimosa por natureza, dessas que acreditam que notícia boa também merece manchete. Ela parou por um instante para tirar o celular da bolsa e fotografar o letreiro em árabe que se destacava sobre a entrada principal. Respirou fundo. Seu primeiro trabalho internacional. E não era só uma viagem. Era a chance de provar que seu diploma de jornalismo não foi só papel bonito com assinatura. O motorista da van da revista balançava uma plaquinha com o nome dela, enquanto mascava um chiclete com o ritmo de quem não tinha paciência, nem para o próprio tempo. Júlia sorriu, acenou rápido e entrou no veículo sem pensar muito. Dentro, o ar-condicionado parecia um presente enviado por anjos. Camila já estava lá com a bolsa no colo e os olhos grudados no celular. Atrasada, como sempre, disse Camila, sem nem levantar a cabeça. Mas pelo menos chegou com o pé direito. Foi o pé esquerdo, na verdade, respondeu Júlia, rindo nervosa. Mas vamos fingir que isso dá sorte. O fotógrafo Rogério veio logo atrás, reclamando do calor e do preço da água no saguão. Era o mais velho da equipe e, apesar do mau humor constante, era respeitado por todo mundo na redação. Diego, o técnico de som, subiu por último, com os fones pendurados no pescoço e um saco de tâmaras na mão. Alguém quer? O vendedor disse que é afrodisíaco. Excelente, Diego. Vamos todos ter uma noite incrível com um gravador e um tripé, respondeu Camila, com o tom seco de quem dormia mal desde a conexão em Istambul. A van partiu pelas largas avenidas da capital, cercada por palmeiras, prédios espelhados e aquele cheiro de desinfetante mentolado, típico de ar-condicionado de hotel caro. Júlia colou o rosto na janela e se deixou levar pelas imagens. Era tudo novo, intenso, completamente fora do roteiro da vida que ela havia planejado em São Paulo. O destino era o bairro tradicional de Al-Khalidia, onde ocorreria a Feira Cultural Internacional, e onde a equipe faria a cobertura da culinária típica. O objetivo era simples: gravar depoimentos, fotografar os bastidores e escrever uma reportagem saborosa, dessas que misturam cultura e gente. Mas o que os esperava estava bem longe de ser exótico ou inofensivo. Já no Mercado Central, a confusão começou com um tropeço. Júlia, empolgada, apontava para uma barraca de especiarias enquanto explicava a pauta para a câmera. Sem perceber, esbarrou em uma bancada de cerâmicas derrubando 2 peças. O barulho atraiu olhares, mas o pior ainda estava por vir. Um grupo de segurança se aproximou imediatamente. Um homem de terno claro e olhar fulminante falou algo em árabe e apontou para o bolso lateral da mochila de Rogério. O fotógrafo arregalou os olhos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, 2 homens enfiaram a mão na mochila e tiraram um pequeno frasco com comprimidos. Isso é meu, uso para dormir, sou insônia ambulante, disse Rogério, levantando as mãos. Tá com receita, tá tudo certo. Mas ninguém parecia entender, ou pior, ninguém queria entender. Em poucos minutos, a equipe inteira foi cercada, empurrada para dentro de um carro preto sem identificação, sob os gritos de um dos organizadores do evento, que repetia a palavra desrespeito, com a saliva escorrendo de raiva. Dentro do carro, Júlia mal conseguia respirar. Camila segurava firme sua mão.
Rogério tremia. E Diego, que sempre tinha uma piada pronta, permanecia calado. Enquanto o veículo atravessava ruas desconhecidas, rumo a um destino não anunciado, um pensamento martelava na cabeça de Júlia. Era para ser só uma reportagem. Uma pauta leve, mas algo estava muito errado, e o que parecia um simples tropeço num mercado, na verdade, era o primeiro passo rumo a uma tempestade que nenhum deles seria capaz de prever. O pátio da delegacia local parecia um cenário de filme antigo, com paredes em tons de areia e um ventilador girando preguiçoso no teto. O ar era pesado, não apenas pelo calor, mas pela incerteza. Um policial com expressão vazia mandou que todos sentassem em um banco de madeira encostado à parede. Júlia tremia, mas tentava manter o rosto erguido. Sentia que precisava ser a cabeça daquele grupo, ainda que fosse a mais inexperiente dali. Se eu soubesse que vinha parar aqui, tinha trazido ao menos um travesseiro, resmungou Rogério com a voz pastosa, o rosto molhado de suor. Camila não respondeu. Ela estava com o queixo apoiado nas mãos, encarando o chão como se tentasse encontrar um mapa escondido nas rachaduras da cerâmica. Diego, por outro lado, parecia estar em outro planeta, os olhos perdidos na parede, talvez pensando em como explicar aquilo para a mãe. Júlia puxou a bolsa para o colo e começou a procurar seu passaporte. Tentava se agarrar a algo prático, algo que desse a ela a falsa sensação de controle. Mas mal teve tempo de tirar o documento, quando 2 oficiais surgiram, um deles com um semblante severo e um maço de papéis em mãos. Nome completo, disse em um português arrastado, apontando direto para Rogério. Rogério Farias. Eu trabalho com fotografia. Isso foi um engano, senhor. Eu só trouxe meus remédios. É uso pessoal. Tem receita. Tá na bolsa... O oficial balançou a cabeça, impassível. Falou algo em árabe para o colega, que respondeu com um gesto de negação e um olhar duro. Júlia, que aprendera o básico da língua durante a preparação da pauta, entendeu uma palavra que fez seu estômago revirar. Contrabando. Contrabando? Sussurrou para si mesma, olhando para Camila, que imediatamente levantou os olhos, assustada. Eles acham que a gente está traficando alguma coisa? É isso, murmurou Júlia com o rosto pálido. E aqui, isso é crime grave. Muito grave. As horas seguintes se arrastaram como uma eternidade. Foram revistados, interrogados, separados por um tempo e depois jogados juntos em uma pequena sala sem janelas. Ali, sentados no chão, Camila finalmente desabou. Minha filha, ela deve estar voltando da escola agora, e eu presa aqui, sem conseguir avisar ninguém. Isso é um pesadelo. Calma, a gente vai sair dessa, disse Júlia, embora sua voz não soasse muito convincente. Eles só precisam entender que foi um mal-entendido. Júlia, você não entende, interrompeu Rogério. Eu já cobri conflitos na África, passei por alfândegas armadas. O jeito como eles nos trouxeram aqui, isso não é só burocracia. Eles querem punir alguém. Diego finalmente falou. E o alvo somos nós. Um guarda apareceu e, com um gesto, ordenou que todos se levantassem. Foram levados por um corredor estreito até uma cela abafada, onde uma cama de concreto servia de banco. Sem janelas, sem relógios, sem garantias. Júlia sentou-se devagar, como se seu corpo estivesse mais pesado do que podia suportar. Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse visto aquele frasco na mochila, sussurrou. Camila a segurou pelo braço firme. Ei, ninguém aqui tem culpa. A gente veio fazer nosso trabalho. Só isso. Júlia assentiu com a cabeça, mas por dentro se sentia responsável por tudo. Ela insistiu na pauta. Ela empurrou todo mundo para sair a tempo. Ela quis brilhar. E agora estavam ali, trancados num país estrangeiro, sem saber se veriam o céu livre outra vez. Do lado de fora, o som do chamado para a oração ecoava pela cidade. E, dentro daquela cela, o silêncio era cortado apenas pela respiração aflita
de quem começa a entender que algo simples saiu completamente do controle. E se o destino já estiver preparando uma armadilha que ninguém ali será capaz de escapar? E você, amiga ouvinte? Se você está sentindo o coração apertar como a Júlia nessa cena, se já está se perguntando o que vai acontecer com eles, então inscreva-se no canal agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias envolventes como essa, com amor, humor e emoção. Continuando, a noite chegou devagar, como se tivesse medo de escurecer de vez aquela cela. Não havia cama, nem travesseiros, nem direito a silêncio. De tempos em tempos, alguém gritava do corredor, ou uma torneira pingava, ou o som de passos fazia o chão vibrar. Júlia se manteve encostada na parede, com os joelhos dobrados e os braços apoiados neles. Estava exausta, mas não ousava dormir. O único que havia pregado os olhos era Diego, que cochilava de lado com a cabeça sobre a mochila. Camila cantarolava baixinho uma canção infantil, como se tentasse acalmar a si mesma, ou talvez acalmar a filha que só existia agora na lembrança. Rogério balançava o corpo de leve, suando em bicas e murmurando palavras que não faziam sentido. Ele está em abstinência, disse Camila com a voz rouca. São remédios tarja preta. A culpa não é só dele, Júlia, mas ele está entrando em colapso. A culpa é minha, respondeu Júlia, depois de alguns segundos. Eu quis tanto essa pauta. Eu pressionei vocês para virem. Eu achei que conseguiria conduzir tudo. Que arrogância, meu Deus! Camila esticou a mão e segurou firme os dedos de Júlia. Ei, isso não é culpa sua. Você é corajosa. Está aqui, segurando a onda, tentando nos manter inteiros. Isso é liderança. Mesmo que doa. Júlia engoliu o choro que ameaçava transbordar. Era difícil ouvir isso, difícil aceitar qualquer palavra que a colocasse como algo além de fracasso. Mas precisava continuar. Pela equipe, por ela mesma, por tudo o que havia sonhado construir. Na manhã seguinte, um dos guardas voltou, desta vez com um papel em mãos. Falou algo em árabe enquanto balançava o documento. Júlia se aproximou devagar. Reconheceu algumas palavras: julgamento, acusação, punição. E uma data. Eles querem que a gente assine isso. É uma confirmação da acusação. E se a gente não assinar? Perguntou Diego já em pé. Eles consideram recusa como admissão. É como se estivéssemos assumindo que somos culpados. Camila tapou a boca com as duas mãos como quem tenta impedir o grito de sair. Júlia olhou para os olhos do guarda, respirou fundo e respondeu em árabe que precisavam de ajuda consular. Ele deu de ombros, como quem já ouviu isso antes e nunca ligou. As horas seguintes foram mais duras. Rogério começou a delirar. Dizia que estava sendo perseguido por sombras e tremia, como se estivesse ao relento. Diego tentava segurá-lo, mas acabava levando cotoveladas. Camila, desesperada, batia nas grades e gritava pelos guardas. Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu só quero ligar para ela, por favor. Júlia sentou-se no chão e respirou fundo. Lembrou-se das aulas de jornalismo investigativo, dos protocolos de crise, de tudo o que estudou para um dia ser capaz de agir sob pressão. Levantou-se devagar, foi até a porta da cela e chamou o guarda com a voz mais firme que conseguiu. Preciso falar com alguém do consulado, ou com quem estiver acima de você. O homem a encarou, como se ela fosse uma formiga tentando dar ordens a um elefante. Depois virou-se e saiu andando, sem responder. Júlia recuou 2 passos, mas não baixou a cabeça. Camila se aproximou dela e sussurrou. Eu não sei mais quanto tempo a gente aguenta, Júlia. Se não acontecer um milagre, vamos morrer aqui dentro. Naquele instante, um som metálico ecoou pelo corredor. Um portão de ferro se abrindo. Passos diferentes, firmes, pesados, precisos. Algo estava vindo. E não era rotina, porque às vezes é no fim da esperança que o destino resolve fazer sua entrada triunfal. O som dos passos firmes se aproximava pelo corredor como um trovão abafado. Um dos guardas, que até então parecia impenetrável, ajeitou a gola da farda
e limpou a testa suada com um lenço. Júlia notou o gesto e se levantou, sem entender exatamente por quê, mas algo em seu corpo reagiu. Era como se o ar tivesse mudado de temperatura. A porta da cela se abriu com um rangido seco. Um homem de estatura imponente, com roupas sociais impecáveis e um relógio que parecia valer mais do que todo o equipamento da equipe de reportagem, entrou. Trazia uma pasta sob o braço e olhava em volta como quem examinava um problema a ser resolvido com precisão cirúrgica. "Quem é Júlia Ramos?" perguntou em português claro, com um leve sotaque árabe. Ela levantou a mão, hesitante. "Sou eu." O homem a fitou por um instante, depois assentiu levemente. Abriu a pasta e tirou um envelope, entregando a um dos guardas com um tom de voz firme, que não deixava espaço para discordância. Algo mudou no semblante dos oficiais. Murmúrios em árabe começaram a circular entre eles, e um dos homens rapidamente saiu da sala. "Meu nome é Samir Al-Fayed. Represento o Sheikh Adnan nesta jurisdição. Fui enviado para garantir que tudo seja esclarecido e que a Embaixada do Brasil seja acionada imediatamente", disse encarando cada membro da equipe com seriedade. "Você fala português?" Camila perguntou surpresa. "Estudei em Coimbra e fui casado com uma brasileira", respondeu sem rodeios. Júlia sentiu uma estranha pontada no peito com aquela última frase. Algo entre alívio e desconforto, mas não era hora para isso. Ela deu um passo à frente e tentou manter a postura. "Senhor Samir, nós fomos detidos por engano. Houve um mal-entendido. Meu colega trouxe medicamentos controlados, mas tem receita. Nós estamos aqui para trabalhar, somos uma equipe de reportagem. Eu sei quem vocês são, e sei por que estão aqui, mas no momento, o que importa é que vocês precisam de proteção. Já estou providenciando a transferência de vocês para uma área segura até que a situação seja resolvida." Diego abriu um sorriso aliviado. "Graças a Deus. Eu achei que ia acabar numa prisão subterrânea." Samir se virou para o guarda e falou algo em árabe, com autoridade. O homem assentiu e destrancou a porta da cela. O grupo saiu em silêncio, ainda atônito. No corredor, Júlia andava ao lado de Samir, tentando não parecer tão pequena diante dele. "Como soube de nós?" "Recebi um telefonema de uma fonte, uma mulher muito influente, e ela fez questão de mencionar você pelo nome." Júlia franziu a testa surpresa. "Eu?" "Sim. Parece que você tem admiradores até entre os círculos diplomáticos", disse ele com um leve sorriso. Ela corou, mas não respondeu. Estava cansada demais para interpretar frases ambíguas naquele momento, e ao mesmo tempo havia algo reconfortante naquela presença. Um tipo de autoridade que não oprimia, mas transmitia segurança. Mesmo nas entrelinhas havia delicadeza. Foram levados a uma sala ampla, com ar-condicionado, sofás e uma bandeja com tâmaras e chá. Um luxo inesperado depois da cela abafada. Rogério se jogou no sofá como se fosse a última boia no mar. Camila respirava como quem voltava à superfície. Júlia, no entanto, permanecia atenta. Algo naquela história ainda estava fora do lugar. "E por que você se envolveu?" perguntou a Samir, encarando-o de lado. Ele demorou alguns segundos para responder. Depois pousou o olhar firme sobre ela. "Porque ninguém com a sua coragem merece ser silenciado por um erro de fronteira. Mas coragem, às vezes, é só a ponta visível de um iceberg muito mais profundo e muito mais perigoso." O silêncio da nova sala era quase desconcertante. Depois de tantas horas de tensão, a paz parecia suspeita. Júlia ficou em pé, encostada na parede, observando os colegas descansarem. Samir estava ao telefone, falando em árabe com alguém que parecia tão influente quanto ele. A cada frase, o tom dele se tornava mais grave, mais rápido. Quando desligou, respirou fundo, ajeitou o paletó e voltou o olhar para ela. "Você parece desconfiada", disse sem rodeios. "É que homens misteriosos de fala firme e relógios caros não costumam aparecer na minha vida sem motivo", respondeu ela, com ironia contida. Samir caminhou até a mesinha
e serviu 2 xícaras de chá. Estendeu uma a ela, que hesitou por um segundo antes de aceitar. O aroma de hortelã fresca se espalhou no ar. Ele se sentou e cruzou uma perna sobre a outra. Sua vida deve ser interessante, então. Sempre cheia de pessoas previsíveis. Nem todas. Algumas fingem ser salvadores, mas escondem intenções maiores. Rebateu, sentando-se devagar de frente para ele. Os olhos de Samir brilharam, não de raiva, mas de desafio. Eu vim ajudá-los. Se você prefere questionar isso, talvez ainda esteja presa na cela, só que de outro tipo. Júlia se recostou na cadeira, sem tirar os olhos dele. Não estava acostumada a ser lida com tanta facilidade. E aquilo, de certa forma, a incomodava. Você não parece o tipo que se envolve por empatia. E você não parece o tipo que aceita ajuda sem antes duvidar de tudo. O embate era quase um duelo de espelhos. Nenhum dos dois cedia. E, paradoxalmente, essa colisão parecia gerar mais calor do que fricção. Camila, deitada no sofá, observava de canto e sussurrou para Diego. Esses dois vão brigar até se beijarem. Anota o que eu tô dizendo. Diego soltou um riso cansado. Eu só quero uma cama e um pão com manteiga. Beijo pode ficar para depois. De volta à mesa, Júlia mudou de tom. Por que você foi casado com uma brasileira? Samir arqueou a sobrancelha, surpreso com a mudança abrupta, mas respondeu com honestidade. Porque ela me ensinou que amar é, às vezes, aceitar não ter o controle. Mas, no fim, eu não aceitei. Ela sorriu de canto. Ah, o bom e velho orgulho masculino. E o orgulho jornalístico? Conheço muitos que preferem perder a vida do que recuar de uma pauta. Júlia abaixou o olhar. Aquilo era uma cutucada disfarçada, mas também um espelho. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela estivesse tão agarrada à sua missão que havia esquecido do básico: sobreviver. Então o que você sugere? Que eu sorria, agradeça e volte para casa com a equipe, como se nada tivesse acontecido? Sugiro que você viva para contar a história. Às vezes, a batalha mais corajosa é a que não se briga. Ela encarou Samir por longos segundos. Não era só a frase, era a maneira como ele a dizia. Havia nele uma segurança que parecia desarmar sua armadura, mas ao mesmo tempo despertava uma rebeldia adormecida. Quando ele se levantou e ofereceu a mão para ajudá-la a levantar também, ela hesitou. Depois aceitou. A pele dele era quente, firme. Os olhos se encontraram, e naquele instante um silêncio denso pairou entre os dois. Não era medo nem hostilidade. Era algo entre desejo e dúvida. Um território novo. Mas nenhum coração se rende sem antes medir o risco de cair. O hotel era discreto por fora, mas por dentro exalava requinte em cada canto. Ao passar pela recepção, Júlia notou os funcionários reverenciando Samir com olhares respeitosos. Ele parecia ser alguém importante, mas evitava qualquer ostentação. Subiram até um restaurante no terraço, onde o som das fontes e o perfume do cardamomo criavam um ambiente acolhedor. Sentaram-se à mesa reservada junto ao parapeito de vidro. Dali, via-se uma parte iluminada da cidade, com minaretes pontuando o céu. Júlia passou os olhos pelo cardápio e fez uma careta discreta. Eu não faço ideia do que é metade disso. Samir sorriu divertido. Confie em mim. Vou pedir algo que você vai gostar. Isso é o que dizem antes de servir cérebro de cabra, resmungou brincando. Hoje, só alma na brasa, disse ele, chamando o garçom e pedindo tudo em árabe. Enquanto aguardavam, Júlia se recostou na cadeira. Você falou sobre uma mulher brasileira, mas não disse como a história terminou. Samir olhou para as próprias mãos, depois para o horizonte. Ela era forte. Mais forte que eu em muitos aspectos. Queria liberdade, movimento, instabilidade. E eu fui criado para oferecer segurança, mas segurança demais vira cela se não souber dosar. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos. Entendia mais do que gostaria. Meu pai era assim. Trabalhava em um cartório, fazia tudo com previsibilidade matemática.
Quando minha mãe faleceu, ele não soube como lidar com o inesperado. Até hoje, cada passo da vida dele parece uma repetição segura. Mas eu quis o oposto. Escolhi o caos. Samir ergueu a sobrancelha. Então é isso que o jornalismo representa para você? O caos? Representa a vida em estado bruto. Gente chorando, gente lutando, gente vivendo, sem edição. É feio, é bonito, é tudo junto. O garçom chegou com uma travessa fumegante, com pedaços de cordeiro, grãos, especiarias e pães macios. Júlia hesitou, depois pegou um pouco e provou. Seus olhos se arregalaram. Isso é incrível! É receita do meu pai, disse Samir satisfeito com a reação. Ela o observou por um momento. Ele ainda vive? Não. Foi enterrado em solo árabe, como pediu. Mas passou a vida inteira dizendo que o amor só faz sentido se for maior que o medo. Júlia bebeu um gole do suco adocicado e assentiu lentamente. Seu pai era um homem sábio. Ele também dizia que mulheres corajosas assustam homens fracos e encantam os fortes. Ela desviou o olhar, levemente corada. A frase pairou no ar por alguns segundos, até que ela decidiu mudar de assunto. Você sabia que minha pauta principal aqui não era o sheik? Samir negou com a cabeça. Vim investigar um hospital clandestino com denúncias sérias de tráfico de órgãos, mas, curiosamente, o endereço desapareceu das referências quando aterrissamos, como se tivesse evaporado. Ele franziu a testa. Você tem isso documentado? Não tudo. Algumas anotações, nomes soltos, pistas, nada que se sustente sem risco. Mas meu instinto grita que tem algo errado acontecendo. Samir pegou o celular, abriu uma imagem e mostrou a ela. Era a fachada de um edifício comum, mas havia homens armados na entrada. Júlia arregalou os olhos. É esse o lugar? Achei que fosse. Esse prédio pertence ao braço financeiro de uma organização humanitária, muito próxima de alguém que você está incomodando. Ela se inclinou para a frente, instigada. Quem? Samir aflitou com firmeza. Se continuar com essa investigação, posso garantir proteção, mas não prometer que sairá ilesa. Júlia respirou fundo. Não era medo, era fúria, misturada com adrenalina. E por baixo de tudo, algo ainda mais perigoso. Desejo. Desejo por justiça, por verdade, e talvez por ele. Mas não era a única verdade prestes a emergir naquela noite. Alguém observava cada passo, cada olhar, cada gesto, e já havia decidido o próximo movimento. Na manhã seguinte, Júlia acordou com o sol filtrado pelas cortinas douradas do quarto de hóspedes. O hotel era luxuoso, mas seu sono fora leve. Por mais confortável que o colchão fosse, sua mente não desligava. As palavras de Samir ecoavam em sua cabeça como um tambor silencioso. Posso garantir proteção, mas não prometer que sairá ilesa. Encontrou Samir no saguão. Ele usava roupas discretas, mas a postura permanecia firme, quase militar. Quando a viu, não sorriu, apenas assentiu com a cabeça, como quem reconhece um igual antes de entrar em campo. Dormiu bem? Perguntou. Mal, mas prefiro assim. Me lembra que tô viva. Entraram num carro escuro, com vidros escurecidos. O motorista era silencioso. Parecia treinado para não ouvir nada. Samir falava pouco, mas os olhos estavam sempre em movimento. Júlia entendeu, sem palavras, que estavam sendo seguidos. Ele só confirmou quando passaram por um cruzamento 3 vezes em meia hora. 2 homens numa moto cinza. Não são daqui. Você sempre nota essas coisas? Ela murmurou. Fui treinado para isso. E por que a vida me ensinou que, quando o silêncio é demais, é porque algo está prestes a explodir? Chegaram a um bairro mais pobre da cidade, onde as construções de pedra branca davam lugar a becos de terra e mercados improvisados. Ali, a ONG suspeita mantinha um pequeno posto médico. Samir fingiu ser um doador estrangeiro interessado em expandir a ajuda. Júlia, sua tradutora. Foram recebidos por um homem magro, de olhar desconfiado, chamado Nazir. O lugar parecia limpo,
mas algo não batia. As prateleiras tinham etiquetas falsas, os medicamentos estavam vencidos e a enfermeira tremia cada vez que Nazir se aproximava. Esse homem é uma fachada. A verdadeira operação acontece nos fundos, sussurrou Júlia, após notar marcas de arrasto no chão perto de uma porta trancada. Samir assentiu, fez sinal com o celular e, em segundos, 2 homens disfarçados de mendigos surgiram na porta lateral. Em menos de 3 minutos, a equipe vasculhava tudo. Júlia tirava fotos escondidas. Corações congelavam quando encontraram um container refrigerado, vazio, mas com vestígios de transporte recente de órgãos. É mais do que imaginávamos, murmurou ela. E mais perigoso também. Se eles souberem que estivemos aqui, não vão só tentar nos calar, vão tentar sumir com vocês. Júlia se afastou tentando respirar. A adrenalina dava lugar ao peso da realidade. Não era mais uma pauta, era uma corrida contra o tempo. E naquele momento, ela entendeu que Samir não estava exagerando. Júlia, ele chamou num tom mais brando. Você não precisa ir além disso. Ela se virou, os olhos firmes. Preciso sim, porque agora não é mais sobre a matéria, é sobre justiça e sobre não deixar que mais ninguém seja calado. De volta ao carro, os 2 permaneceram em silêncio por um tempo. Samir olhava pela janela e Júlia observava o reflexo dele no vidro. Havia algo naquele homem. Um tipo de tristeza antiga misturada com fúria controlada. Algo que doía, mesmo sem saber o motivo. O que você perdeu nessa guerra, Samir? Ele demorou para responder. Um irmão, o mais novo, foi capturado por um dos aliados do Sheik e nunca mais voltou. Nem o corpo. Ela não respondeu. Só estendeu a mão e a pousou sobre a dele, sem dizer uma palavra. Ele não afastou. Eu tô aqui, Júlia, porque se você conseguir expor esse hospital, vai derrubar uma corrente inteira de corrupção. Corrente que matou meu irmão. E que pode matar sua equipe, se não formos rápidos. O toque das mãos se manteve. Era algo leve, mas poderoso. E dentro daquele carro, cercado por uma cidade barulhenta, nasceu um silêncio novo. Não de medo, mas de pacto. Só que do outro lado do mundo, alguém acabava de fazer uma ligação. Uma que selaria o destino de quem ousou mexer onde não devia. O perigo bateu à porta. E dessa vez pode não dar tempo de fugir da explosão. O sol queimava forte quando o carro parou num descampado arenoso, distante das rotas principais. Samir saiu primeiro, examinando o entorno com olhar experiente. Júlia veio atrás, puxando os cabelos para cima num coque improvisado. O ar seco grudava na pele, e mesmo ali, no meio do nada, o silêncio dizia mais que qualquer alerta formal. Você trouxe a gente para o meio do deserto por quê? Ela perguntou, com um tom entre exausta e irritada. Porque aqui a conversa vai ser só entre nós, sem escutas, sem sombras. Tá começando a ficar difícil saber de que lado você tá, Samir. Ele se virou lentamente, o rosto iluminado pela luz do meio-dia. Pela primeira vez não respondeu com ironia nem provocação. Apenas a encarou, sério. Se eu tivesse do lado deles, você já estaria morta. Júlia recuou um passo, mas manteve o olhar firme. Os olhos dela tremiam de raiva, mas por trás havia algo que ela própria ainda se recusava a admitir. Medo de confiar. Então me diz, por que você faz isso? Por que se arrisca tanto? É por causa do seu irmão? Samir caminhou devagar, os pés afundando levemente na areia quente. Parou a menos de 1 metro dela. Meu irmão acreditava em justiça. Eu acreditava no sistema. Ele morreu. E eu entendi que os 2 estavam errados. Aqui, quem sobrevive é quem conhece os monstros e aprende a se camuflar entre eles. Que bonito. E agora você é o quê? Um justiceiro de terno? Um espião arrependido? Eu sou alguém que ainda carrega o corpo do irmão nos ombros, que vê esse corpo cada vez que fecha os olhos, e que vai até o fim para que você e sua equipe não terminem do mesmo jeito. As palavras chegaram como um soco no estômago.
Júlia vacilou por um segundo, sentindo a garganta embargar, mas não deixou cair. Ela se aproximou mais, os olhos marejados de indignação. Então por que você continua agindo como se não se importasse? Como se tudo isso fosse só mais uma operação? Porque se eu baixar a guarda por um segundo, eu desabo. Foi então que o vento soprou mais forte e a distância entre eles desapareceu. Num gesto rápido, quase inconsciente, ela tocou o rosto dele, e por um instante, ambos se permitiram parar de fugir. O beijo aconteceu como um raio, urgente, carregado de silêncio, dor e desejo acumulado. As mãos dele seguraram sua cintura com firmeza. As dela subiram pelo pescoço como se buscassem apoio para não cair. Foi um beijo de alma, como quem encontra no outro um pedaço perdido de si mesmo. Quando se afastaram, ofegantes, os olhos diziam tudo o que as bocas ainda não podiam verbalizar, mas não havia tempo. O celular de Samir vibrou com insistência. Ele atendeu com expressão séria. Escutou por alguns segundos e então fechou os olhos por um momento longo demais. Encontraram Diego e Camila. Eles foram levados, ainda estão vivos, mas não por muito tempo. O coração de Júlia disparou. Onde? No antigo hospital militar. Subsolo. Só que é uma armadilha. Querem que a gente vá até lá. Então vamos, ela respondeu, sem hesitar. Júlia, se fosse comigo você iria. Não me peça para ficar agora. Ele assentiu, mesmo contra o instinto. Sabia que não conseguiria detê-la. O pacto que haviam selado já não era só profissional. Era emocional. Era de vida ou morte. Voltaram ao carro. O caminho de volta parecia mais estreito, mais silencioso. As mãos ainda tremiam do beijo, mas o perigo agora gritava mais alto que o coração. No fundo da estrada, um ponto escuro surgia na paisagem. Era o hospital abandonado, e a última chance de salvar o que restava. O deserto revelou o amor, mas a cidade trará o preço. O antigo hospital militar se erguia como uma ruína esquecida entre os prédios modernos da periferia de Dubai. O portão principal estava escancarado como se dissesse: entrem, mas não esperem sair. Samir estacionou o carro a 3 quadras de distância. Preferia caminhar os últimos metros. Silêncio sempre foi sua melhor arma. Tem certeza que é aqui? Perguntou Júlia, puxando o lenço para cobrir os cabelos. Estava nervosa, mas firme. Absoluta. Reconheço o estilo de quem armou isso. Eles querem nos deixar entrar fácil, para não nos deixar sair nunca mais. Passaram por corredores em ruínas. O piso rangia sob os passos. Lâmpadas quebradas, paredes com marcas de tiro e um cheiro de mofo misturado a desinfetante vencido. Esse lugar fede a história mal contada, ela sussurrou. Samir parou diante de uma porta dupla, com o símbolo da medicina ainda visível. A entrada para o subsolo é por aqui, mas depois que entrarmos não tem mais volta rápida. Você já se meteu em coisa pior que isso? Já. Mas nunca com alguém ao meu lado que eu realmente quisesse proteger. Júlia engoliu em seco. Era difícil saber se aquilo era um elogio ou um aviso. Talvez os dois. Descendo a escada de metal enferrujada, chegaram a um corredor mal iluminado. Lá embaixo havia ecos, vozes, passos, sons que se confundiam com a própria respiração, e uma câmera de segurança girava suavemente no canto do teto. Sabem que estamos aqui, Samir murmurou. Então vamos dar um motivo para se arrependerem disso. Entraram em uma sala que parecia um antigo centro cirúrgico. Ali, amarrados em cadeiras e claramente drogados, estavam Diego e Camila. O rosto dele inchado, a camisa ensanguentada. Ela, com a cabeça baixa, respirava devagar. Júlia correu primeiro. O impulso foi maior que o medo. Camila! Diego! Não! Samir gritou, mas já era tarde. Assim que ela tocou o braço da amiga, portas metálicas desceram com estrondo, trancando as saídas. Luzes vermelhas piscaram no teto, e uma voz feminina ecoou nos alto-falantes. Que bom que vieram até aqui. Agora vamos conversar direito.
Samir sacou a arma, mas sabia que era inútil. Estavam cercados, câmeras em todos os cantos, microfones captando tudo. A armadilha estava armada e funcionando perfeitamente. É ela, disse Júlia, a mulher do vídeo, a conselheira médica da ONG. Não só isso, é a irmã do Sheikh, e mais cruel que ele. Enquanto isso, um gás começou a ser liberado pelas frestas do teto. Samir agiu rápido, quebrou o vidro de emergência e puxou máscaras antigas. Colocou em Júlia e em si mesmo. Diego e Camila já estavam sedados, não reagiriam por enquanto. O que ela quer com a gente? Júlia perguntou, tentando manter a calma. Mostrar que ela manda no tabuleiro e que nós somos só as peças que ela escolheu sacrificar primeiro. Foi então que a voz retornou. Vocês têm uma escolha, Sr. Samir. Entreguem os arquivos que estão escondidos no cofre do hotel, ou morrem aí mesmo com seus amiguinhos. Júlia congelou. Que arquivos? Os que provei que você não deveria ver ainda. As provas definitivas, os nomes dos doadores internacionais, os contratos, a rota dos órgãos. Você me enganou o tempo todo? Não, eu ia te contar, mas precisava do momento certo. Ela se afastou magoada. Ele tentou alcançá-la, mas ela recuou. Você fez tudo isso achando que eu era só mais uma peça? Não. Fiz porque... Ele parou. As palavras não saíam. Então me diz agora, Samir. Me diz antes que a gente morra aqui dentro. Ele a encarou. O desespero nos olhos e uma decisão na ponta da língua. Mas antes que pudesse falar, o teto começou a tremer. Uma explosão surda ecoou à distância. Quando a verdade explode, não tem como juntar os cacos sem se cortar. As paredes do hospital tremeram de novo, como se o passado quisesse finalmente desabar sobre todos ali. Samir olhou em volta, tentando localizar a origem da explosão. Provavelmente algum grupo rival tentando invadir, ou talvez a própria mulher do Sheikh, apertando botões para causar pânico. O importante agora era sair, vivos e com provas. Júlia, me escuta. Nós temos 2 minutos para sair daqui com Diego e Camila. Depois disso, ou esse prédio cai ou vira prisão. Ela hesitou. Ainda estava magoada com a revelação dos arquivos, mas respirou fundo, olhou para os amigos desacordados e assentiu com a cabeça. Era hora de agir. Samir arrombou a saída de emergência com um golpe preciso. Colocaram Diego sobre uma maca improvisada e arrastaram Camila nos braços. O corredor estava coberto por fumaça e a sirene vermelha girava como um olho de fogo no teto. "Por aqui!" gritou ele. Atravessaram salas abandonadas, escadas rachadas, corredores com sombras suspeitas. Vozes se aproximavam, mas Samir conhecia bem aquele tipo de armadilha. Ruído falso para confundir. Quando chegaram ao saguão, uma dupla armada bloqueava a saída. "Cobertura!" berrou ele, atirando primeiro. A troca de tiros foi curta e violenta. Júlia se encolheu protegendo Camila. Samir derrubou os 2 homens com precisão cirúrgica. O corpo dele tremia, mas os olhos estavam firmes. Sabia que cada segundo agora valia uma vida. Do lado de fora, a luz do sol os cegou por um momento. Um jipe os aguardava, ligado, com a chave no contato, provavelmente deixado por alguém que também queria derrubar o sistema por dentro. Coincidência? Ela perguntou. Em Dubai nada é por acaso. Colocaram Diego e Camila no banco de trás. Samir tomou o volante, mas antes de ligar o motor, encarou Júlia. O silêncio ali pesava mais que a fumaça do hospital. Você me odeia agora? Eu só odeio que você tenha me feito sentir isso, mesmo sabendo que era perigoso. E o que você sente? Ela desviou o olhar. Que se tudo isso acabar amanhã, você vai ser a única lembrança que eu queria ter. O carro arrancou em alta velocidade, levantando poeira no asfalto antigo. Atrás deles, o hospital explodiu em chamas silenciosas. Uma parte do passado havia sido enterrada, mas outra ressurgia com ainda mais força. Vamos para onde agora? Perguntou ela, os olhos marejados. Pro hotel. Precisamos pegar os arquivos antes que eles consigam.
E depois... Depois? Depois eu te conto quem realmente sou, mas só se você ainda quiser saber. Júlia o observou por um instante. O cabelo bagunçado, o maxilar tenso, a respiração contida. Samir não era mais um informante. Nem um aliado. Era alguém por quem ela já arriscava demais. E no banco de trás, entre gemidos e respirações lentas, Diego abriu os olhos pela primeira vez. Olhou em volta, sem entender nada. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a frase de Camila saiu entre dentes apertados. Eles sabem do hotel. E quando todos os caminhos levam ao mesmo destino, o amor pode ser o único disfarce capaz de salvá-los. A noite caiu sobre Dubai com um brilho dourado, que iluminava as fachadas de vidro, como se anunciasse algo grandioso. Júlia, vestindo uma blusa bege e um colete de bolsos cheios, olhava para o saguão do hotel onde tudo começou. Cada passo dentro daquele lugar era como entrar num eco do passado. Só que agora ela não vinha como investigada, mas como quem está prestes a desmontar um império. Samir caminhava ao seu lado, discreto, focado, com o celular colado ao ouvido. Estavam ali por um único motivo: pegar os arquivos escondidos no cofre presidencial antes que caíssem nas mãos da equipe de Soraya, a irmã do Sheik. Era a última cartada. Depois daquilo, ou tudo virava justiça, ou tudo virava pó. No elevador, o silêncio entre eles era tenso, mas não hostil. Samir ajeitou a manga da camisa e comentou quase num sussurro: se desse tudo certo hoje, você pensaria em ficar? Júlia virou o rosto devagar e respondeu com aquele tom debochado que ele conhecia bem. Se você me der um bom motivo, talvez eu fique até o inverno, mas precisa ser bom mesmo. Quando a porta do elevador abriu no andar superior, eles sentiram o peso da missão. O corredor estava vazio, mas o cheiro no ar entregava que alguém já tinha passado por ali. Perfume forte, discreto, mas feminino. Samir sacou a pistola da cintura. Júlia apertou o colar com o botão de alerta. A porta da suíte estava destrancada. Tudo parecia em ordem demais. O cofre estava à vista, embutido na parede com o visor aceso. Um bip metálico soava ritmado. Era o sinal de que alguém já estava tentando abri-lo. Temos companhia, murmurou Samir. De repente, a porta se escancarou e Soraya entrou com 2 homens armados. Ela usava um vestido de seda verde musgo e um sorriso de cobra. Que surpresa ver vocês aqui, juntos. Samir se colocou à frente de Júlia como um escudo, mas antes que pudesse falar algo, um dos seguranças disparou. O tiro acertou o ombro dele de raspão. Júlia gritou, ajoelhou ao lado dele e pressionou a ferida com a própria blusa. O cheiro de sangue fresco invadiu o quarto. Ninguém precisava morrer hoje, ela gritou, com a voz rouca de medo e raiva. Soraya se aproximou com um ar superior. Mas o que ela não esperava era que Júlia, mesmo tremendo, tivesse decorado os protocolos de emergência da ONU. Com o botão do colar, ela ativou o sistema de segurança da suíte. As portas travaram. As janelas escureceram. E no telão da sala de estar, começaram a aparecer imagens, documentos, extratos bancários e vídeos que ligavam a mulher a dezenas de fraudes médicas. Soraya empalideceu. Você... Como ousa? Ousadia é o que não falta quando se tem a verdade do lado, respondeu Júlia com os olhos fixos nela. Os seguranças tentaram fugir, mas a Interpol já estava no corredor. Em segundos, tudo virou gritos, algemas, vozes em vários idiomas. Soraya foi levada sem dizer mais uma palavra. Samir, sangrando, observava tudo como se estivesse vendo um fantasma se dissolver. Ela matou seu irmão, não foi? Júlia perguntou, ainda ajoelhada. Ele não respondeu de imediato. Respirou fundo. A dor no ombro parecia pequena diante do que precisava dizer. Foi um acidente, mas eu sabia. E calei. Achei que era melhor enterrar tudo. Eu acreditei que esconder seria proteger. Esconder é proteger quem? Ela,
Ou a sua culpa, disse Júlia, firme, mas com ternura nos olhos. Samir abaixou a cabeça. Parecia um menino perdido num homem treinado para sobreviver. Júlia encostou a testa na dele. Você quer se punir para sempre ou quer viver? Ele segurou o rosto dela com a mão boa, devagar, como quem pede permissão. E então a beijou. Um beijo longo, intenso, mas sereno. Como quem finalmente entende que pode amar sem pedir desculpas por isso. A sirene de fora indicava que a Interpol havia fechado o perímetro. O ar-condicionado zumbia alto. E ali, entre paredes frias e papéis queimando num servidor remoto, duas almas finalmente se aquietaram. Minutos depois, ele já enfaixado, os dois sentados no chão do quarto presidencial, dividiram uma barra de chocolate que Júlia havia guardado no bolso do colete. Vai sumir de novo? Ela perguntou sem rodeios. Vou, mas volto. Com café. Que seja turco. E sem mentiras. Ele assentiu. Tocou o rosto dela com delicadeza. Se for por você, até aprendo a fazer pão de queijo. Ela riu. Aí sim é amor. E pela primeira vez em muito tempo, eles riram juntos sem medo. Quando a verdade vem à tona, ou ela destrói tudo, ou liberta o que estava acorrentado dentro da gente. 6 meses depois, o auditório em Beirute estava quase lotado, apesar do calor fora de época para o outono libanês. Júlia ajeitou o microfone no colarinho do colete bege e respirou fundo. Seu rosto estava estampado em folhetos e telões como palestrante principal de um simpósio internacional sobre ética médica e geopolítica da saúde. Nada mal para quem, meses antes, quase foi deportada por infiltração indevida. Saúde não é mercadoria. E justiça, às vezes, começa com quem insiste em fazer as perguntas erradas nos lugares certos, concluiu ela, olhando o público nos olhos. Foi aplaudida de pé. Alunos, jornalistas, médicos e até diplomatas a procuraram após a fala. Mas ela desviou da multidão com elegância e seguiu para os bastidores, onde a solidão era mais sincera. Retirou os brincos, desatou o coque e pegou o celular. Mas não havia mensagens dele. Samir não dava sinal havia 2 meses. Tinha sumido como da primeira vez, mas dessa vez doía mais. Na sala reservada, uma bandeja de chá de hibisco esfriava sobre a mesa. Júlia encostou a testa na parede fria, tentando afastar a lembrança do beijo na suíte de Dubai. Ele havia prometido café, e não voltou. Eu estava com saudade dessa cara concentrada. A parede te responde algo? Disse uma voz masculina, conhecida, rouca e sorridente. Ela virou com tudo. Samir estava parado na porta, segurando uma sacola de papel e vestindo roupas comuns. Os olhos cansados, mas vivos. O mesmo perfume discreto. E um envelope nas mãos. Júlia ficou paralisada por um instante. Você voltou, mas eu não vejo café. Eu trouxe algo melhor. Ele abriu a sacola e mostrou um pão de queijo meio torto, embrulhado em guardanapo floral. Tive aulas com uma mineira em Roma, reprovado, mas persistente. Ela riu com lágrimas nos olhos e avançou para abraçá-lo. O abraço foi longo, silencioso, daqueles que saram mais que remédio. Ele então estendeu o envelope. Isso era do meu irmão. A Soraya usava como arma. A certidão diz que ele foi adotado, mas o pai nunca contou. Ela fazia chantagem com isso desde que éramos adolescentes. Por isso ele se calava tanto, e por isso ela fez o que fez. Júlia segurou o papel com cuidado. Era um fragmento de uma história quebrada, e de algum jeito, também uma libertação. Você está bem? Ela perguntou, apertando o envelope contra o peito. Não, mas agora estou inteiro. Você me ajudou a entender que esconder feridas só as infecciona. E por isso, ele tirou algo do bolso. Era uma pequena argola de ouro, levemente irregular, mas com brilho limpo. Eu derreti a pulseira da missão. Aquela que você usava no deserto. Achei que ela merecia virar aliança. O tempo parou.
O som do auditório ao fundo virou eco distante. Ela levou a mão à boca, emocionada. Depois tomou o anel com os dedos. Samir, ele a olhou nos olhos, sem fugir. Eu tentei seguir sem você. Tentei me convencer de que era melhor sozinho, que eu não merecia paz, nem futuro. Mas o mundo ficou sem cor, sem gosto. Você é o meu norte, Júlia. Meu silêncio preferido, meu barulho necessário, meu lar. Eu te amo. Te amo como quem sobrevive a uma guerra e escolhe viver de novo. Ela ficou imóvel por um instante, com o olhar marejado. Depois sorriu, daquele jeito que só se sorri quando se tem certeza. Eu também te amo, Samir. E não é pouco. É amor de mulher que caiu, que chorou, que levantou e ainda quis sentir de novo. Você é meu caos favorito, minha coragem. E se amanhã tudo ruir, quero que saiba. Foi com você que eu vivi a parte mais viva da minha vida. Então ele sorriu, respirou fundo e completou. Eu não sei onde vamos morar, nem em que idioma a gente vai discutir, mas se for com você, qualquer lugar é casa. Ela assentiu, engolindo as lágrimas com um sorriso aberto. Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero festa, com música, dança e bastante arroz doce, e se você sumir de novo, vou atrás, nem que seja de jegue. Feito, mas aviso que já estou treinando forró. Riram. O beijo foi suave, leve como promessa que não precisa mais ser dita em voz alta. Nesse momento, um estudante libanês entrou sem querer e, ao ver a cena, soltou alto. Professora, isso sim foi um final de palestra apaixonante. Eles gargalharam como crianças, ainda abraçados. Mais tarde, caminharam pelas ruas históricas da cidade, entre padarias e tapetes expostos nas calçadas, como se fossem dois viajantes anônimos no meio do mundo. Ela segurava a mão dele com força, como quem segura uma bússola. Ele, com o olhar mais leve, como quem havia finalmente encontrado direção. Pararam diante de uma banca onde uma senhora vendia livros em árabe e francês. Júlia comprou um volume antigo de contos libaneses e disse: toda história precisa de um começo maluco, um meio caótico e um final que abrace. A nossa teve os três, ele respondeu, apertando a cintura dela. E ali, entre o cheiro de pão assado, livros velhos e promessas futuras, um novo capítulo se desenhava para Júlia e Samir. Não mais entre coletes e armas, mas entre risos, liberdade e o tipo mais raro de amor, aquele que sobrevive à verdade. Algumas histórias nascem do caos, mas só se completam quando a coragem de amar é maior que o medo de repetir o passado. Se essa história também abraçou seu coração, não vá embora em silêncio. Deixe nos comentários qual foi o momento mais marcante para você. E se ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, aperte o botão de inscrever-se com carinho. Tem muito mais amor, riso e recomeços te esperando por aqui. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima história.